Cristine Naum, seja bem-vinda ao Café com Repertório. Vamos começar essa temporada de 2023. Um prazer recebê-la, uma honra. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Jair. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo movimento, eu assisti aos outros episódios espetaculares, pessoas maravilhosas, então para mim é um prazer. O prazer é todo nosso em recebê-la e da gente falar um pouco sobre os temas que você estuda há tanto tempo, tem se especializado neles. Enfim, a gente começa com o protocolo da pessoa falando um pouquinho dela, da sua trajetória, mas só para aquecer os motores. Você é formada em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, pela SPM, com mestrado profissional também pela SPM, mas uma longa carreira empresarial, Instituto CCR, Latam e tantas outras coisas que depois você fala, e também com um pé no mundo acadêmico, né? Quer dizer, também uma atividade como professora na PUC de São Paulo, na SPM, no INSPER, em outras instituições. Sempre com essa temática, né, Cristine? Responsabilidade social, questões ligadas à sustentabilidade, hoje com a questão ESG. Enfim, fala um pouquinho de você aqui pra gente, como foi esse caminho e por que você se aproximou desses temas e porque, além de combinar uma atividade empresarial, também é coisa de uma educadora, também é coisa de uma professora. Legal. Bom, Jair, eu sou formada em Comunicação Social, né, como você disse, pela ESPM. Trabalhei em algumas empresas, em bancos principalmente, né, durante um tempo com marketing, né, que foi uma carreira bastante importante para mim, para conhecer o relacionamento com clientes e com stakeholders, assim por diante. E aí, na crise dos 40, exatamente, eu olhei e falei, eu não quero mais trabalhar com marketing, mas eu não sabia direito o que eu gostaria de fazer. E aí eu fiz diversos cursos, né, na Fundação Getúlio Vargas, principalmente, sobre crédito de carbono, responsabilidade social, né, esse movimento estava começando, né, já há um tempo atrás. E aí eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, né? E aí a empresa que eu estava, que era a Brasilprev na época, era uma empresa muito inovadora, né? O presidente ele trazia muitas coisas novas e aí trouxe a responsabilidade social com o Instituto Ethos. Eu me envolvi no projeto e fiz uma proposta para ele começar uma área de responsabilidade social. Não tinha nem sustentabilidade na época, né? E foi aí que começou todo o processo. Depois dali, eu fui para o Grupo Libra, né? O Grupo Libra, então, portos e centros de distribuição. Lá foi a minha escola para sustentabilidade, né? Com desenvolvimento de estratégias, indicadores, metas, engajamento das lideranças, assim por diante, né? Depois eu tive uma experiência na Childhood Brasil, né? Que é uma ONG de proteção à infância contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que foi maravilhoso estar desse lado, né, do parceiro e não o contratante como empresa. Depois daí eu fui para o Grupo Latam, que foi um desafio maravilhoso também, né, por conta de envolver a América Latina nos programas de sustentabilidade, então desenvolvimento de estratégias, implementação de programas de responsabilidade social e ambientais também, com a implementação de indicadores e assim por diante. E saindo de lá eu fui para a Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, né, hoje só Ponto, né, e lá eu tive uma experiência bastante importante na gestão da sustentabilidade, na Fundação Casas Bahia e em diversidade, né? Então foi meu primeiro contato com diversidade, embora eu já estivesse estudando sobre o tema, porque era um tema que estava entrando muito forte na pauta das empresas, né? Então lá a gente fez um trabalho muito interessante, porque os negócios eram muito diversos. Então eram 1.000 lojas, 36 centros de distribuição, tinha o mundo corporativo que tinha mais de 3.000 pessoas e a fábrica de móveis. Então são negócios muito diferentes, né? E aí, saindo de lá, eu fui para a CCR, também uma experiência ímpar, assim, maravilhosa, porque lá são rodovias, metrôs e aeroportos. São 3 grandes negócios e o meu principal desafio lá foi estabelecer o plano diretor de ESG, né? E aí também fui responsável pelo Instituto CCR, que era a responsabilidade social, e também por diversidade, né, para 23.000 funcionários. Então, é isso. E aí, saindo de lá, já tendo
completado o mestrado, eu passei para esse mundo acadêmico, né? Comecei a dar aula já no final do mestrado, mas eu me apaixonei, né? Me apaixonei, assim, eu acho que chega uma altura da vida em que a gente precisa devolver aquilo que nós conseguimos, né? E também eu vejo a minha missão hoje como engajar esses jovens, né? Então, trazer para eles qual que é o ESG na real, né? Qual que é o ESG que acontece nas corporações no dia a dia, como que acontece, quais as competências necessárias, assim por diante. E tem uma consultoria também que eu atendo algumas empresas, principalmente implementação de programa ESG e em diversidade. Puxa, uma experiência muito rica, né, Cristine? Que bacana. E muitas pontas aqui para a gente poder conversar sobre algumas delas, né? Assim, de saída, uma pergunta assim, você entende que a consciência ambiental, esse assunto especificamente, ela aumentou, ela evoluiu, é uma questão hoje central nos debates contemporâneos do mundo e no Brasil também? Jair, é um tema importante, os temas socioambientais, né, tanto a questão social quanto a questão ambiental, por conta do risco que nós vivemos como humanidade, né? Então, nós já temos diversos estudos que comprovam que a ação do homem tem levado às mudanças climáticas, né? E essas mudanças climáticas têm um impacto sobre todas as instituições no planeta, sobre países, sobre empresas, instituições, todo mundo sofre e já está sofrendo de alguma forma com esses impactos, né? Então a gente vê um movimento mundial, né, de mobilização de países e de empresas e outras entidades para a resolução dessa questão das mudanças climáticas. Essa pauta, quer dizer, ONU, mas também empresas começam a entrar nela, né, Cristine? Quer dizer, não é só uma coisa que está ligada a vamos dizer assim, um movimento ecológico, como a gente entendeu essa questão nos anos 80. Quer dizer, essa pauta hoje passa por ONU, por federações empresariais, pelo Fórum Econômico Mundial, é isso mesmo? Isso, quer dizer, há um envolvimento maior com isso? Sim. A ONU tem um papel muito importante, porque a ONU lançou em 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que hoje é a grande base que nós temos, tanto as empresas quanto os países, para trabalhar a questão da sustentabilidade, né, ou Agenda 2030, né, que a gente tem ali um limite para chegar aos nossos objetivos. A gente tem um pacto global bastante importante, que serve como um guia para as empresas, né, do ponto de vista de governança, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental também, né? É um movimento voluntário das empresas aderirem a esse pacto, né? A gente tem um movimento de diversidade muito forte da ONU também, o que impulsiona, né, as ações e dá limites, né, quer dizer, diretrizes, né, para onde é que as empresas e os países podem ir. E temos outros movimentos independentes, como o IPCC, por exemplo, né, que é o Instituto de Pesquisas e Mudanças Climáticas, que traz regularmente a nossa situação mundial em relação às questões das mudanças climáticas. É o principal guia que nós temos hoje de referência para essas questões, né? E temos também o Fórum Econômico Mundial, agora recentemente, em que praticamente todos os riscos econômicos levantados nesse fórum estão relacionados às questões socioambientais. Perfeito. Cristine, a coisa da diversidade, por exemplo, assim, né? O seu trabalho como consultora e o seu trabalho como professora e pesquisadora, ambiente acadêmico, o assim chamado mercado, os ambientes empresariais, quer dizer, há um aumento da percepção da necessidade da questão da diversidade, você entende dessa maneira? Porque eu vejo no seu trabalho que você coloca a diversidade no sentido literal da palavra, quer dizer, envolve uma questão diversidade étnica, diversidade geracional, gênero e assim por diante. Quer dizer, há um aumento da percepção dessa necessidade ou dessa questão, quer dizer, essa pauta está aí nos ambientes corporativos e na percepção dos estudantes de uma maneira geral? Olha, Jair, em relação à diversidade, nós temos muitas boas notícias, né, acontecendo no mercado. Sem dúvida, é uma pauta que entrou para ficar, né?
Eu acho que ela traz muitas vantagens para a empresa. Então, essa pauta entrou muito forte porque existia no mercado um debate, né, de anos, porque eu estou há bastante tempo em sustentabilidade, de como tangibilizar os direitos humanos dentro das empresas. E a diversidade vem trazer isso. Né? Então, assim, é quase um sinônimo. Né? Então, a empresa valoriza a diversidade, ok, então a empresa apoia os direitos humanos. Isso, inclusive, nos principais índices, né? Estão relacionados a essas duas pautas. E aí, a diversidade, ela traz também um ganho de mercado para as empresas. Porque quando a empresa consegue refletir o seu mercado, através dos seus colaboradores, o seu mercado consumidor, essa empresa começa a pensar de uma forma diferente, começa a pensar, a trazer essas necessidades do consumidor de uma forma um pouco mais estruturada. Então, quanto mais a empresa reflete, né, dentro dela o comportamento e a cultura que está na sociedade, ela ganha muito mais mercado e já está provado, tem estudos da McKinsey que provam que as empresas que têm diversidade ganham mercado, têm lucros maiores. Agora, você está, quer dizer, muito interessante a sua resposta, ela abre frentes de questões também muito interessantes aqui para a gente. Quer dizer, não é só uma questão de imagem, então, de cuidado com a imagem, de cuidado com a marca. Você diz que efetivamente ela tem inclusive uma eficácia de mercado maior na medida que incorpora essas questões. Uma pergunta para você dentro disso, assim, Cristine, uma coisa que a gente pode, assim, grosso modo, fazendo uma comparação do que foi o século XIX com o que é esse começo do século XXI, as empresas se pensavam como unidades apenas produtivas, né? Elas eram ambientes exclusivamente econômicos e suas relações com a sociedade eram relações, ou com as comunidades, relações muito distantes. Havia um muro de concreto muito armado separando esses dois universos. A gente percebe hoje que essa linha é mais pontilhada. As empresas hoje se percebem não só como unidades econômicas, mas também como unidades sociais, como players sociais. Relações com comunidade, responsabilidade social. Enfim, daí vem a pergunta, essas pautas são pautas internas, as próprias empresas gerando, ou são questões, na verdade, externas, de movimentações sociais propriamente ditas, que as empresas entendem que ou incorporam essa questão ou vão perder competitividade e vão ter um déficit de imagem e de construção de marca? Jair, eu acho que tem os dois lados, né? Tem um lado das empresas ativistas, então empresas que já nascem dessa forma, já com suas causas e colocam isso em prática, então não independe de movimento de mercado, e tem aquelas que sim são influenciadas por esse movimento de mercado. A diversidade, como você trouxe, é um caso de influência do mercado, porque principalmente por conta da mobilização dos grupos nas redes sociais. Então, as minorias passaram a ter voz na rede social. Então, hoje nós temos, eu sigo vários deles, grupo de indígenas, nós temos grupos de pessoas pretas, grupos de mulheres e tal, que se colocam suas causas, trazem à luz o debate sobre as suas causas. E não só isso, mas também começam a olhar o posicionamento das empresas e a sua publicidade e assim por diante, de uma outra forma. Então, esses grupos passam a ser ativistas. E as empresas, se elas não tomam um cuidado, e o devido respeito com esses grupos, elas vão sofrer as consequências em relação à sua marca e à sua reputação. Então, esse também é outro motivo que faz com que a empresa olhe para o mercado e olhe para esses grupos e considere suas causas e suas questões nos seus produtos e serviços. Então, essa mobilização dos grupos influencia demais e tem uma questão de risco bastante importante para as empresas. Então, a empresa precisa ficar bastante atenta a esse movimento. Um outro ponto importante que eu queria trazer é a nova geração de colaboradores. Então, tem uma geração Z vindo aí, as pessoas que hoje estão entrando no mercado. Isso que eu te perguntar, o que é para você exatamente, como é que você caracteriza essa geração Z? São os mais jovens, então aqueles de 19, porque tem várias classificações da geração Z, mas vamos dizer aqueles que estão entrando no mercado, Então, aqueles que têm 17, 18, 19, 20 anos, que estão entrando no mercado de trabalho, e eu participei de vários programas de seleção de trainees, eu fui entrevistada. Então, eles perguntam, a empresa tem diversidade?
O que a empresa faz para reduzir as emissões de gases de efeito estufa? Isso do próprio jovem. O próprio jovem. Olha, né? interessante. Então, assim, hoje o jovem procura empresas em que ele tenha os mesmos valores. Né? Ou seja, empresas preocupadas com questões socioambientais e questões éticas também. Ele quer saber onde ele vai trabalhar. Né? Então, lógico que a gente tem um desemprego grande, não estou me referindo a isso, estou me referindo aos talentos, né? Aqueles talentos que as empresas buscam. Então, hoje eles olham para as empresas de uma outra forma e a empresa precisa estar preparada com a sua estratégia socioambiental bastante fortalecida, né? Com um bom posicionamento para atrair esses talentos. Agora, quando você fala desse preparo, Cristina, é um preparo de linguagem, é um preparo publicitário, de ações de marketing, ou um preparo também da cultura organizacional dessas corporações? Quer dizer, na confecção dos seus produtos, na maneira de comunicar esses produtos com o chamado mercado, com esses grupos sociais específicos, ou isso já avançou para a constituição da própria cultura organizacional das corporações? Eu acho que a cultura organizacional ela é premissa para que haja programa de sustentabilidade em programa ESG. Né? Empresas muito fechadas, muito tradicionais, muito centralizadoras, é muito mais difícil programas de ESG se estabelecerem. Né? Então, a cultura é bastante importante. Quando a empresa tem uma cultura aberta para a inovação, né, para aquilo que está acontecendo no mercado, para a mudança de comportamento de consumidor e assim por diante, tem muito mais abertura. Jair, uma empresa que se pauta apenas na comunicação para o ESG ou para a diversidade, ela não vai muito à frente. Né? O ESG e a diversidade tem que estar dentro da estratégia da empresa, fazer parte da estratégia da empresa. E o que isso significa? Significa que a empresa precisa avaliar quais são os seus principais impactos, aonde ela pode contribuir e estabelecer programas de melhoria operacional, gestão de risco, né? Programas socioambientais que possam minimizar os seus impactos ou melhorar os seus impactos. Né? Então, a comunicação não se sustenta por muito tempo. Né? Na verdade, precisa estar dentro de uma estratégia organizacional. Né? Ou seja, precisa ser bastante prático. Precisa ter uma âncora mais concreta mesmo, né? Isso fazer parte da cultura organizacional. Fazer parte, exato. E aí é importante, assim, com uma equipe dedicada, com um orçamento dedicado, né? Com engajamento das lideranças e assim por diante. Né? Então, a cultura organizacional ela vai permitir a velocidade do ESG e da diversidade e da responsabilidade social. Né? Mas tem um trabalho antes, que é de estabelecer qual é a estratégia ESG da empresa. Excelente, Cristina, excelente. O mundo contemporâneo tem um dicionário próprio, né? Muitas expressões novas, muitas palavras novas, o ambiente corporativo em especial tem trazido um novo vocabulário, né? Então gostaria que você ajudasse aqui a nos esclarecer sobre tantas coisas que a gente podia conversar, mas vamos começar assim. O que é ESG? O que é economia circular? E o que é o chamado capitalismo de stakeholders? Para usar de tantas expressões possíveis, vamos selecionar 3 para ilustrar essa conversa, porque há uma nova terminologia, né? Mesmo o mundo dos negócios já fala um vocabulário um pouco diferente, mas vamos começar por essas 3 coisas. O que é ESG, o que é economia circular e o que é um capitalismo de stakeholders? Importante isso, Jair, vamos esclarecer, né? Porque é uma sopa de letrinhas aí. O ESG, ele é uma sigla, né, americana, né, que veio para cá. Então, o E é Environmental, S é Social e G é Governance. ESG, em português, ambiental, social e governança. E o que quer dizer o ESG? É igual à sustentabilidade, é a mesma coisa. Então, aquele termo sustentabilidade que a gente já está mais acostumado a ouvir, passou a ser ESG. Cris, mas por que isso? O que foi que aconteceu dessa passagem e assim por diante? A pergunta é só uma mudança de nome? Não. É uma mudança de alcance conceitual, né? O que é interessante a gente perceber nesse movimento da passagem da sustentabilidade para o ESG?
O ESG é um termo usado no mercado financeiro. Ele surgiu no mercado financeiro numa reunião que o Kofi Annan fez com os bancos lá em 2014, não é um termo tão novo. E aí ele foi se desenrolando. Kofi Annan, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Exatamente, exatamente, bastante criador do Pacto Global e tal. É uma pessoa bastante importante. E aí esse termo foi tomando corpo nas instituições financeiras, no Brasil e no mundo, e chegou agora até as empresas. Então, sustentabilidade dentro das organizações financeiras não existe, sempre foi ESG. ESG também é uma forma das instituições financeiras classificarem as empresas. Então, dentro do E, que é o ambiental, tem lá a economia circular, resíduos, redução das emissões de gás de efeito estufa. No S, por exemplo, a gente tem o investimento social, responsabilidade social, cultura organizacional das empresas. E no G a gente tem políticas, a gente tem o modelo de gestão, governança corporativa e assim por diante, né? Então, o ESG ela é uma forma também de avaliação das empresas. Há indicadores dessas três palavras, Cristine? Assim, você tem indicadores disso? Nós temos alguns índices hoje do mercado que consideram o E, o S e o G. Então, o GRI, por exemplo, é um deles, Global Report Initiative. Né? Nós temos o CDP, Carbon Disclosure Project, que aí mede os indicadores ambientais. Né? O EASY, por exemplo, da B3, né? Que também avalia do ponto de vista de governança ambiental e social. Então, cada índice tem a sua forma de avaliação. Né? O ESG, você diria que hoje ele está na percepção dos jovens, assim como você disse, quer dizer, no momento que você participou de processos seletivos com essa geração Z, era uma questão para eles se a empresa, de alguma maneira, alinhava os seus programas com essas três letras, é isso? Sim, sim. Eu acho que a gente pegando um grupo tão grande, né, e também diferentes países e diferentes momentos, realmente existem diferenças. Então tem aquele jovem que ainda é consumista, tem aquele jovem que é um pouco mais consciente, né? Mas eu vejo os jovens muito mais conscientes hoje em relação à diversidade e em relação aos impactos no meio ambiente. Né? Na verdade, eles vão herdar um mundo que nós deixamos, né, Jair? Né? E que os nossos pais também deixaram, e aí eles vão ter que lidar com esse passivo, e eles têm realmente essa preocupação. Né? Então a gente já vê movimentos de jovens para a sustentabilidade, movimentos jovens para a diversidade, assim por diante, que dá muita esperança, né? Que dá muita esperança. Dá muita esperança. Cristine, e o que é economia circular e o que é o capitalismo de stakeholders? Economia circular, né, faz parte do E, do ESG, do ambiental, né? Então, a economia circular é uma passagem da economia linear, né? Então, a economia linear, o que é? Aquela que a gente tira o recurso natural, transforma, distribui, vende e vira lixo, né? Aquilo que a gente compra em casa e tal e joga no lixo. Isso é a economia linear. A economia circular é uma forma de produção que não gera mais lixo. Então, o resíduo dessa produção passa a ser matéria-prima de novo. Né? Então aí a gente tira o recurso natural, né? Produz, distribui, consome e depois de consumir, ela volta para a produção. Né? Então, por exemplo, uma camiseta branca como a sua. Né? Um dia você vai se livrar dessa camiseta, ou você vai doar, o que quer que seja. Essa camiseta jamais irá para o lixo. Entendo. Ela vai voltar para a produção. Então, é um círculo fechado, né, que não permite produção de resíduo. Ou porque a gente vê também, poxa, é impossível não produzir resíduo. Sim, mas que esse resíduo seja tratado e que ele sirva para o maior número de possibilidades de entrar na cadeia produtiva novamente possível. Excelente, Cristine. E o capitalismo de stakeholders, que é uma expressão que a gente ouve bastante por aí, o que significa isso? O capitalismo de stakeholder, ele surgiu, né? Foi o diretor do Fórum Econômico Mundial que levou lá em 2019 esse conceito. E é um conceito muito
raiz, vamos dizer assim, né, da sustentabilidade do ESG, né? Porque um dos princípios da sustentabilidade do ESG é o olhar de cadeia, né, de cadeia de valor. E a cadeia de valor pressupõe diversos stakeholders. O que são os stakeholders, né? São aquelas entidades que influenciam ou são influenciadas por uma empresa. Então, os consumidores, os fornecedores, os colaboradores, os acionistas, os investidores, todos esses são stakeholders e fazem parte da cadeia de valor. Então, o que o capitalismo consciente, o capitalismo de stakeholder, né, o que ele traz nessa nova visão? Né? Ele traz que o engajamento, por exemplo, para a redução das emissões de gases de efeito estufa, tem que ser visto de uma forma de cadeia produtiva e não só de uma empresa. Então, se a empresa tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ela tem que influenciar sua cadeia, desenvolver projetos conjuntos, trazer essas outras empresas, esses outros stakeholders para esse mesmo objetivo dela, porque aí o sucesso vai ser muito maior, não só da empresa, mas de toda a cadeia. Excelente. Cristine, qual a posição brasileira em relação a todo esse debate? Quer dizer, a gente está na frente, a gente está atrasado, a gente é um player importante, nós temos um papel. E uma segunda questão, desdobrando dessa, claro, o Brasil tem um papel a cumprir em todo esse debate, né? Sem dúvida, as questões todas que a gente tem, os ativos que a gente possui, biodiversidade, a própria floresta, uma movimentação dos povos originários e tradicionais, né? Enfim, qual é a nossa posição nessa história e qual o possível protagonismo brasileiro nesse debate? Olha, Jair, nós tivemos algumas crises sucessivas, né? Então, mesmo antes da pandemia, o Brasil já estava passando por uma crise econômica, aí veio a pandemia, aí tivemos uma quebra na agenda, né, socioambiental importante. E agora, né, o que mais se fala no exterior é que assim, o Brasil volta para o jogo. Né? Então, o Brasil agora tem a chance de ser protagonista novamente em relação às questões socioambientais. Então, esse período que nós passamos foi um período muito ruim para a sustentabilidade e para o ESG. Então, eu chego numa sala de aula, por exemplo, e eu falo sobre ODS, muita gente nunca ouviu falar. É muito triste, não sabe o que é um aquecimento global. Né? Agora, ok, estão lá para aprender, certo? Mas, assim, isso quer dizer que jovens de 28, 30 anos ainda não colocaram isso dentro da sua agenda, né, como profissional. Mas agora, eu acho que o Brasil tem essa chance, né, e a gente já tem, né, o que eu costumo dizer, nós temos todas as tecnologias necessárias, nós temos permacultura, nós temos agroflorestas, bastante importante, temos negócios de impacto excepcionais, desculpe, temos todas as techs, clean techs, green techs, todas, né? Então, centros universitários de primeira linha, cabeças pensantes, pesquisadores de excelência. Temos dados, né? Dados. Então, assim, o Brasil já tem o que ele precisa, né? Pode importar, ok, mas nós já temos as tecnologias. A gente precisa de vontade política e a gente precisa dos envolvimentos adequados, né? Dos investimentos adequados e da mobilização necessária, né? Porque a gente vê as empresas querendo fazer, né? Eu recebo muitas... converso com muitas pessoas de empresas querendo colocar essa agenda, então a gente vê uma mobilização, a gente vê linhas de créditos de banco já com essa finalidade, né, de investir em startups, investir em inovação, a gente vê o governo se organizando novamente para essa agenda, então acho que essa é a oportunidade que a gente tem da gente se diferenciar, né, e ganhar mercado, porque no final do dia, Jair, a gente está falando sobre competitividade no exterior, a gente está falando sobre negócios, né, que sejam mais competitivos. Então, se a gente tiver essa agenda organizada no Brasil, a gente vai ser o número 1, país número 1 nas questões socioambientais, exportando tecnologia. Excelente, Cristine, muito bom. Para a gente baixar os trens de pouso, eu sei que você é muito fã de uma poeta brasileira, que é uma espécie de rainha da simplicidade, no melhor sentido da palavra simplicidade, né? Uma goiana, descoberta já tardiamente, mas com uma força poética maravilhosa.
que é a Cora Coralina. E eu gostaria que a gente baixasse os trens de pouso falando um pouquinho da sua paixão pela Cora Coralina e a importância dessa mulher em todo esse debate que você está nos trazendo. Realmente eu sou uma fã. Estive em dezembro do ano passado na cidade de Goiás, né? E na hora que eu entrei na casa dela, eu comecei a chorar, porque era muita emoção, né? De conhecê-la e de conhecer a casa dela e os livros e onde ela se sentava para escrever e assim por diante. Para mim, ela é um exemplo. Ela é de família rica, né, na cidade de Goiânia. É uma mulher que enfrentou muitas questões de preconceito, porque se separou, fugiu com o marido e assim por diante. Depois teve filhos, aí voltou. Ela começou a escrever aos 14 anos, né? E publicou o seu primeiro livro com 75 anos. Né? Então, essa trajetória e essa resiliência, né, dela estar sempre presente, sempre produzindo e trabalhando contra, né, o preconceito, né, da mulher e assim por diante, além disso, ela era uma pessoa que valorizava a cultura local, né, que é uma questão importante da sustentabilidade, né, a valorização do que nós temos na nossa terra, do que nós temos na nossa gente. Então, eu acho a Cora Coralina um exemplo do que é sustentável, seja nas relações, né, seja no seu ativismo, né, feminista, seja na força produtiva que ela tinha de transformação e dela conseguir se colocar como uma poetisa tão maravilhosa. E uma doceira maravilhosa também, né? Maravilhosa, maravilhosa, é verdade. Cristine, obrigado. Prazer tê-la aqui. Obrigado pela aula. Obrigada. Obrigado pelas explicações. Obrigada a você. Muito obrigado. Prazer.